Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Ancestors The Humankind Odyssey. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre genética, né? O papel da genética na evolução das espécies. Eu comecei aqui no nosso assentamento e hoje, no final desse episódio, pessoal, eu quero mostrar uma coisinha sobre evolução da nossa espécie. Olha, eu vou mostrar aqui no menu de evolução. A gente explorou duas abas desse menu de evolução por enquanto. Essa neuronal, em que a gente pode ver as habilidades que nós desenvolvemos até agora. Eu dei uma jogada sozinho para eu dar uma evoluída aqui no nosso jogo. Mudei algumas gerações já, então eu consegui reforçar bastante habilidade. Estão vendo? Beleza. A gente explorou esse menu aqui de gerações, em que a gente reforçava as habilidades para depois alterar de geração. Agora a gente tem 6 reforços para fazer, eu vou fazer esses 6 reforços até o final do episódio. E a gente vai explorar no final do jogo, no final do episódio de hoje, essa aba aqui de evolução. A nossa espécie aqui que a gente está jogando, ela está há 10 milhões de anos atrás. Então a ideia é que a gente avance um pouco na história, avance um pouco os anos, para que a gente veja alguma diferença, alguma evolução da nossa espécie. Tudo bem? Então vamos começar. Nosso primeiro objetivo do jogo de hoje, né? Nosso primeiro objetivo do episódio vai ser desenvolver algumas habilidades. No nosso menu de habilidades eu só tenho uma habilidade, só tenho 2 habilidades, acho que eu posso evoluir, e eu tenho 6 pontos de reforço. Então eu quero criar novas habilidades para a gente evoluir, aprender essas habilidades, desbloquear essas habilidades, para que a gente faça a troca de geração, e depois da troca de geração a gente vai evoluir a nossa espécie. Eu vou explorar locais que a gente não explorou ainda, porque eles dão bastante experiência, e eu vou começar a comer coisas que eu não costumo comer. E outra coisa importante que eu vou tentar fazer é levar algum companheiro nosso, porque agora a gente tem a possibilidade de desenvolver a comunicação de forma mais eficiente. E comunicação é uma das coisas bem interessantes para evoluir aqui. Pronto, pessoal, tá todo mundo equipado agora, a gente pode começar a nossa jornada. Uma coisa que eu vou tentar lembrar de fazer sempre é andar sobre 2 pernas, para a gente ter uma boa evolução dessa habilidade. Quem sabe a gente desbloqueia mais coisas aqui nesse sentido. Então eu vou começar a explorar. Se não me engano, as únicas coisas que eu não explorei estão bem pra lá. Inclusive não tem nenhuma interrogaçãozinha de local próximo da gente. A gente vai ter que andar bastante para encontrar algum lugar para explorar. Bom, agora a gente está andando em trio, né? A gente tem nossos colegas ali e a gente tem que lembrar de cuidar da saúde deles também. Então, ver se eles estão precisando de água, comida. Deixa eu só ver aqui o nosso objetivo do jogo: intimidar um animal. Eu vou fazer isso com essa cobra aqui. E se não me engano, agora eu tenho a possibilidade de fazer essa intimidação em grupo. Então, ó, todo mundo intimidando a cobra. Pronto, foi embora. Estabeleça um novo assentamento para o nosso clã. Se não me engano, quando a gente evolui a espécie, o assentamento muda obrigatoriamente. Então acho que eu vou esperar o assentamento mudar depois da evolução pra gente cuidar desse novo objetivo. Eu vi que tem uns porquinhos ali. Eu não consigo chamar aquilo de javali. Então eu vou ficar chamando de porquinho até o final da série. Então por enquanto a gente estava vendo Lamarck e Darwin, e ambos falavam sobre hereditariedade da sua maneira, né? Eles não tinham conhecimento sobre genética, então eles falavam que as características
dos animais eram passados para seus descendentes de alguma maneira, e isso fazia parte dos mecanismos de evolução das espécies. Opa, estamos sendo atacados aqui. Cadê? Estamos sendo atacados, pessoal. Pronto, conseguimos um feito da evolução. Esse feito da evolução é importante porque com eles a gente desbloqueia novas habilidades. Bom, pessoal, a genética começou a ser estudada por um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Tanto que ele ficou até famoso pelas suas observações, que hoje em dia a gente estuda na escola as leis de Mendel. E Mendel fez os seus estudos partindo de... Na verdade, ele fez estudos com ervilhas, fazendo reprodução entre ervilhas, e esses estudos depois chegaram em conclusões que a gente utiliza até hoje. Mas eu não vou falar muito sobre como Mendel fez os seus experimentos para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou direto para falar sobre a parte da genética que a gente conhece hoje em dia. Também não vou conseguir falar tudo, mas eu já vou indicar para vocês que vocês assistam o vídeo do Desvendando a Bioquímica da semana passada, que é um vídeo que a gente fala sobre os ácidos nucleicos, tá? Especificamente a gente começou a conversar um pouquinho sobre DNA e RNA naquele vídeo, que são personagens importantes da genética, tá? Principalmente o DNA, a gente vai conversar principalmente sobre o DNA hoje. Então, vamos começar falando sobre o que é o DNA, tá? O DNA é uma molécula bem grande que se encontra nos núcleos das nossas células. E é a partir dela que nós temos todas as informações do nosso corpo, do nosso organismo. Então, é o DNA que serve como um livro de receitas. Então, cada um de nós temos um DNA único, exceto os irmãos gêmeos idênticos, né? Que eles vão compartilhar a maior parte do DNA um com o outro, mas mesmo assim ainda é possível ver algumas pequenas mudanças. Então nosso DNA vai ser uma sequência longa de nucleotídeos. O nucleotídeo é o bloco construtor do DNA, tá? Nessa molécula de DNA a gente tem 4 tipos de nucleotídeos diferentes. Vocês vão ver esses nucleotídeos lá no vídeo do Desvendando a Bioquímica. Com esses 4 nucleotídeos a gente vai fazer uma sequência única. A gente vai ordenar esses nucleotídeos numa determinada sequência que vai determinar o que é o nosso DNA e como funcionará o nosso corpo. E é isso, né? Você tem uma sequência desses nucleotídeos e cada característica no nosso corpo vai ser determinada por uma parte desse DNA. Ou seja, o DNA é feito por essa cadeia de nucleotídeos. Uma parte dessa cadeia, ou seja, alguns nucleotídeos juntos, vão formar o que a gente chama de gene, ou gen. Esse gene, ou gen, ele é responsável por uma determinada característica no nosso corpo. Então, por exemplo, a coloração dos olhos. Tem um gene específico para determinar qual vai ser a coloração dos olhos. E no nosso DNA, eu vou falar do DNA humano, a gente tem 23 pares de DNA, de cromossomos. Esses cromossomos que a gente tem eles em pares porque um deles vem do nosso pai e o outro vem da nossa mãe. Ou seja, eles vão vir em pares e esses pares vão formar aqueles xizinhos
Eu não sei se vocês estão acostumados a ver o DNA dessa forma, mas os cromossomos, na verdade, dessa forma, mas eles são organizados em X. É uma fita de DNA que vai se enrolando e forma um cromossomo. Cromossomo, então, é o DNA organizado, tá? E a gente vai ter 23 pares de cromossomos. E aí, cada pedaço desse cromossomo vai ter um gene que define uma determinada característica. Então, nesses cromossomos, a gente tem uma dupla de cromossomos, né? E nessa dupla, eu vou ter uma região específica, regiões específicas para cada gene. Então, a gente vai ter um gene em um dos cromossomos, que é o cromossomo que vem do meu pai, por exemplo. E no cromossomo que vem da minha mãe, eu também vou ter uma região, um gene, que vai corresponder a essa mesma característica, só que vinda da minha mãe. E esses genes, na verdade, a gente chama de alelos. Eles são equivalentes na função, mas eles podem ser de tipos diferentes. Então, quando a gente vai falar de coloração de olhos, a gente tem dois tipos de alelo. Um é o alelo que determina olhos de coloração escura. E o outro tipo de alelo determina que a gente tem olhos de cores claras. Eu posso ter esses dois alelos iguais ou alelos diferentes. No meu caso, eu tenho dois alelos de cor de olho que determinam que meu olho vai ser claro. Então eu tenho dois alelos do tipo olho claro. Uma pessoa que tem olho escuro pode ter dois alelos do tipo olho escuro. Então, se ela tem dois alelos de olho escuro, não tem dúvidas de que ela tem olho escuro. Agora, uma pessoa que tem um alelo de cada tipo, ou seja, um que determina olho claro e um que determina olho escuro, a gente vai ter uma questão que chama dominância de genes. Nesse caso de olhos, o gene de olho escuro ele é dominante ao gene de olho claro. Significa que uma pessoa que tem um gene de cada tipo, por exemplo a minha mãe, vai ter o olho escuro, por mais que ela tenha um alelo de olho claro, tá? Isso porque o olho escuro domina o alelo de olho claro. E aí a gente tem uma questão que está relacionada a o que o nosso gene nos diz e como ele se manifesta fisicamente. Isso é o que a gente chama de genótipo e fenótipo, tá? O genótipo são as características genéticas, levando em consideração a composição dos nossos cromossomos. Eita, já tô ficando com sono. Preciso achar um lugar aqui pra dormir. A gente passou a noite acordado. Então o genótipo diz pra gente como são os nossos genes, como é o nosso cromossomo, como são os nossos cromossomos. Então nesse caso de uma pessoa que tem genótipo de um dominante e um recessivo, que a gente chama, então olho escuro é dominante, olho claro é recessivo, nos diz exatamente isso, né? O genótipo dessa pessoa diz exatamente isso. Tem um gene de olho escuro e um gene de olho claro. Já o fenótipo, ele vai estar associado à manifestação do genótipo de acordo com o meio ambiente, tá? Então, por exemplo, essa pessoa vai expressar os olhos de cor escura, tá? Então, o fenótipo dessa pessoa é a característica física. O fenótipo essa pessoa tem olhos escuros. O genótipo é como o gene está organizado, tá? Como os genes estão organizados. Então, por que eu estou falando tanto de genes recessivos e genes dominantes? Lembra que na semana passada a gente viu que a seleção artificial tinha alguns problemas, porque como a gente ia reproduzir sempre seres, né, com as mesmas características, a gente não tinha muita variabilidade genética.
qual é a importância da variabilidade genética? Eu dei o exemplo dos olhos azuis, mas a gente pode pensar que existem alguns genes que podem causar alguma doença, tá? Então tem genes que podem aumentar a possibilidade de um determinado tipo de câncer. Tem uma doença que é bem conhecida nesses estudos de genética que costuma cair em vestibular, né, que é a anemia falciforme. Então, a pessoa que tem anemia falciforme, ela tem 2 genes de anemia falciforme recessivos. Então, vamos dizer que tem um tipo de gene que determina que o formato da sua hemácia vai ser um formato de disco, que é o formato normal da hemácia. Mas tem um outro tipo de gene, esse recessivo, que determina que a sua hemácia vai ser no formato de foice. Ela vai ser amassadinha. Esse formato de foice dificulta o transporte de oxigênio. Então qual é o problema, pessoal? É mais fácil você encontrar pessoas que são da mesma família que contenham esse gene recessivo. Porque, por exemplo, se o meu avô tem anemia falciforme, ele é recessivo nos 2 genes, né? O gene que veio da mãe dele, da minha bisavó, e do pai dele, meu bisavô. Ele com certeza vai passar um desses genes pro meu pai e pros meus tios. Esse meu pai e esses meus tios podem passar esse gene pra mim. Eu posso ter o gene recessivo e os meus primos também podem ter o gene recessivo. Então, se eu fosse ter um filho com um primo meu, com uma prima minha, é muito mais provável que os nossos genes recessivos se encontrem. Logo, o meu filho com a minha prima poderia ter mais facilmente a anemia falciforme. Então essa ideia de variabilidade genética é para que a gente também consiga eliminar algumas doenças que têm um caráter recessivo, né? Não necessariamente eliminar por definitivo, né, da espécie. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então esse é o problema, né? A gente tem ter a variabilidade genética ajuda o nosso corpo a ir corrigindo esses probleminhas que são passados por caráter recessivo. Quando a gente faz a seleção artificial, a gente olha para características que a gente quer que o animal tenha. Por exemplo, quando a gente estava vendo lá, o pessoal que cria pombos, eles querem passar um determinado tipo de característica adiante para as gerações futuras. Só que, ao mesmo tempo, ele vai passar esses outros genes recessivos que podem causar algum problema, uma má formação de algum órgão, ou um gene recessivo que seja associado a algum tipo de doença. E aí você acaba selecionando os genes recessivos meio sem querer. Então, antes de eu mudar para uma nova parte da discussão, que a gente vai falar como a gente consegue controlar a genética no laboratório, que é bastante interessante, inclusive, eu vou só terminar falando sobre mutações do DNA, tá? Então, existem vários tipos de mutações que podem acontecer. Um deles, que é bem comum durante a reprodução celular, é o que a gente chama de cruzamento cromossômico. Então, no cruzamento cromossômico, o que acontece, pessoal, é que o cromossomo que seria do meu pai e o cromossomo que seria da minha mãe, quando as minhas células estão se reproduzindo, eles podem trocar pedaços deles entre si. Então, isso vai fazer com que o meu cromossomo, que os meus cromossomos não sejam exatamente idênticos agora ao dos meus pais. Outro tipo de mutação que pode acontecer é a gente inserir genes ou remover genes, tá?
Então eu posso acabar removendo um gene que não faz muita diferença para mim ou que esteja relacionado a um determinado tipo de característica do meu corpo. Isso pode acontecer, né? Claro que isso não deve afetar uma coisa que seja vital para nós, senão a gente não ia conseguir sobreviver. Inclusive, esse é um dos mecanismos que a gente tem na natureza para que a seleção natural acaba cuidando, né? Então, se tem uma mutação que prejudica a sobrevivência ou a adaptação da espécie no ambiente, provavelmente essa espécie não vai conseguir sobreviver no ambiente, ela não vai estar adaptada e, consequentemente, ela vai perdendo seus indivíduos na natureza e acaba sendo extinta. Ou essa mutação que deu errado, não necessariamente uma espécie, mas os indivíduos que tenham essa mutação não muito boa vão acabar morrendo. E Darwin falava muito dessas mudanças aleatórias, né, modificações aleatórias. Então pode ser que uma mudança aleatória faça com que a característica do filho seja um pouco diferente da característica do pai. Então, no exemplo lá das girafas, pode ser que haja uma mutação aleatória que faça com que o pescoço fique um pouquinho mais comprido e assim por diante. Tudo bem? Bom, agora como é que a gente consegue controlar a genética no laboratório? Hoje em dia a gente tem formas de fazer isso e muito provavelmente você já teve contato, na verdade eu tenho certeza que você já teve contato com algum tipo de organismo modificado geneticamente. Você já deve ter ouvido falar sobre os transgênicos. Um organismo transgênico é um organismo que tem um gene que não é da sua espécie. Então no laboratório o que a gente consegue fazer, inclusive com uma técnica chamada CRISPR, é um tipo de forma que a gente tem de alterar as informações do DNA, ou adicionando partes do DNA, fazendo mutações como os mecanismos que eu falei anteriormente, só que essas mutações agora são feitas no laboratório. A gente controla essas mutações. E uma espécie transgênica é justamente isso. A gente está pegando um gene, um pedaço do nosso cromossomo, do nosso não, né? Do cromossomo do ser vivo que a gente vai fazer a mutação, e a gente coloca em outra espécie. Então, por exemplo, a gente tem a soja transgênica. O que acontece nesse procedimento? Eu pego, por exemplo, uma proteína, por exemplo, que o tomate produz. Eu sei que o tomate produz uma proteína que tem um cheiro que vai produzir um determinado hormônio que afasta predadores, né? Ou seja, que afasta grilo, por exemplo. O grilo pode ser um problema na plantação de soja, porque aí o grilo pode estar comendo a soja que eu estou criando, e aí isso passa a ser um problema. Para eu não ficar utilizando inseticidas, na verdade, então para eu começar a controlar essa praga, o que eu faço? Eu pego uma semente da soja e eu faço uma modificação genética nela. Então eu pego a semente e coloco um gene no DNA do trigo ou da soja, e agora aquela soja ou aquele trigo passa a sintetizar uma proteína, por exemplo, que afaste os grilos, os gafanhotos. Então esse é um ser transgênico, porque eu peguei um gene de uma outra espécie e adicionei na espécie que eu quero modificar. Então, até o que a gente sabe hoje em dia, não tem nenhum estudo completo que nos diga que os organismos transgênicos possam ter algum tipo de ação maléfica à nossa saúde, tá? Esses alimentos, eles vão ganhar uma patente da empresa que criou esses alimentos. Então, quando a empresa cria
um produto transgênico, ela não quer que as outras pessoas tenham acesso a esse produto para vender, porque em teoria é um produto melhorado geneticamente. Então elas cobram pelo uso dessas sementes. E geralmente isso tem um preço bastante alto. Então, o que acontece? Essas sementes, elas se espalham naturalmente. As sementes foram feitas para serem espalhadas pelo mundo, né? Assim que a gente garante a perpetuação de uma espécie de planta, né? Uma planta que consegue espalhar suas sementes de maneira mais eficaz. Olha a cobrinha lá, cobrona, né? Provavelmente vai espalhar mais os seus descendentes, e seus descendentes vão conseguir se procriar, e assim a gente tem a perpetuação dessa espécie. Só que um organismo transgênico também consegue espalhar essas sementes. Isso quando não é um organismo que é modificado para não conseguir reproduzir, né? Mas se é um organismo que consegue reproduzir, ele vai passar os seus genes adiante, ele vai alcançar, por exemplo, a plantação de um produtor familiar. Então é um produtor que não tem a estrutura de uma empresa grande de agrícola, né? Só que aí se descobrem que o produto dele tem o gene dessa empresa, que foi desenvolvido por essa empresa, ele vai ter que pagar o direito de uso dessas sementes, tá? Então, esse é um problema. Outro problema é que é difícil você bloquear a dispersão dessas sementes. Sendo difícil bloquear essa dispersão, você vai ter uma modificação definitiva na espécie. Você pode ter uma modificação definitiva na espécie. Isso não necessariamente é bom. Então hoje a gente consegue fazer essas modificações genéticas inserindo genes de uma espécie em outra espécie, ou até mesmo deletando alguns genes, né? Então, por exemplo, eu posso deletar um gene que impede o crescimento de uma espécie. E aí eu consigo fazer que essa espécie gere, por exemplo, frutos maiores. Ou eu posso criar então um peixe maior. Esse peixe maior vai me dar mais dinheiro na hora de vender, porque eu vendo peixe por quilo. E agora, com as técnicas mais novas, isso acaba ficando mais barato. Então essas modificações não são tão caras mais para os laboratórios produzirem, então a gente pode fazer várias modificações. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso assentamento. Eu vou terminar a minha expedição, encerrar a expedição. Pronto. E agora vamos ver o que a gente pode fazer de alteração na nossa espécie. Bom, pessoal, então vamos fazer as nossas evoluções aqui. Vamos pegar algumas habilidades novas. Esse é reconhecimento de forma, tudo bem? Eu já estou gravando esse episódio faz um tempinho, tiveram umas viagens longas, mas eu vou desbloquear todas as habilidades aqui que a gente tem acesso por enquanto, vou fazer os reforços necessários e aí a gente já muda de geração e faz a evolução da nossa espécie, tudo bem? Bom, pessoal, acho que eu evoluí tudo que eu podia evoluir aqui, falta só fazer os reforços, mas eu queria mostrar para vocês o que a gente estava falando, ó. No jogo tem um mecanismo de mutação, maturação genética do bebê, mas cadê? Ó? Essas habilidades que estão em laranja, elas são mutações aleatórias que acontecem. Ó. Potencial é uma mutação genética, tá vendo ali embaixo? Ó, essa mutação genética espontânea será definida quando Q chegar à idade adulta. Então a gente tem aqui várias mutações genéticas, tá? Que a gente vai adquirindo ao longo do jogo pelos nossos bebês, né? Então o bebê tem uma mutação genética que vai ser passada adiante. Quando ela for passada adiante, a gente consegue evoluir essa habilidade. Tudo bem? Bom, então vamos fazer os reforços. Eu tenho 6 pontos para reforçar. Eu
tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, agora a gente não pode mais fazer reforços. Vamos alterar a geração. E agora que a gente já alterou a geração, a gente vai fazer a evolução da nossa espécie. Eu vou pular aqui a animação de mudança de geração, que a gente já viu. Ali, ó, mutação genética revelada, assentamento. Deixa eu até olhar aqui o que mudou. Ah, aqui, ó, essa mutação genética agora... Vai. Essa mutação irá se manifestar na próxima evolução da linhagem, tá? Então aqui agora a gente já consegue fazer a evolução da nossa espécie. Então a gente vai para o menu de evolução, aqui, e eu vou fazer o salto evolutivo. Ao evoluir, os neurônios de mutação espontânea não presentes em adultos ou anciões serão perdidos. No entanto, eles reaparecerão em bebês no futuro. Beleza, mas acho que todos agora, como a gente não tem crianças, todos já estão presentes em adultos. Vamos evoluir então. Vamos ver. Feito de evolução, assimilou nutrientes de pequenos frutos. Feito de evolução, fez amizades com forasteiros com sede para ter novo membro no clã. Usou pedra de granito como ferramenta pelo menos 2 vezes. Então aqui a gente está vendo os nossos feitos, né? O que a gente conseguiu desenvolver durante esse período que a gente jogou, tá? É importante que a gente faça isso agora, porque na semana que vem a gente vai falar de evolução do ser humano, a história evolutiva do ser humano, que eu acho super legal. A gente vai falar sobre as evidências que a gente tem dessas modificações no ser humano, quais são as características dos fósseis que a gente tem registro, que mostram pra gente, por exemplo, que aquela determinada espécie conseguia andar sobre 2 pernas, era uma espécie bípede. A gente consegue ver, por exemplo, a questão dos dedos opositores, tamanho de canino. Eu vou falar sobre todas essas características, eu acho que vai ser bem legal esse episódio. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de evolução. Vocês já devem ter percebido aqui pela série. Eu gosto muito da evolução do ser humano, tá? É um exercício de pensamento científico muito legal, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. Reforçou o desenvolvimento neuronal da sua linhagem em fase primária. Bom, então todos os feitos que a gente teve até agora estão sendo mostrados aí e adicionando anos, né? Então ó, a gente adicionou mais de 34 mil anos. Então ó, a gente estava em 10 milhões de anos, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos em 9 milhões de anos. Eu acho que talvez a gente passe até, porque a gente fez bastante coisa sem evoluir a espécie. Então ó, os feitos de descoberta de locais a gente também fez bastante. No tempo que eu joguei sozinho eu desenvolvi bastante esses feitos. Bom pessoal, então ó, a gente teve 33 feitos adicionados, não tivemos nenhuma realização bem sucedida. Ok, então a gente teve 920 mil anos ganhos por conta desses feitos de ciência. Bônus à frente do tempo a gente ganhou mais 57 mil anos. Diferencial evoluindo mais rápido que a ciência, ganhamos mais 57 mil anos. Salto evolutivo até agora, quase 1 milhão de anos. Agora ele vai levar em consideração mais alguns fatores, que são as mortes. Então a gente perdeu 250 mil anos porque a gente teve morte por conta daquele incidente, mas a gente ganhou 180 mil anos por conta dos nascimentos que a gente teve até agora. A gente teve uma pequena perda por conta daquelas mortes todas, mas vamos ver. Olha só, agora a gente tem uma nova espécie.
A gente progrediu para se tornar o que agora é conhecido como Sahelanthropus chadensis. A gente vai falar sobre algumas dessas espécies, tá? Será que a gente consegue ver alguma modificação no nosso personagem? Ó, agora a gente já mudou de assentamento obrigatoriamente. Lembra que eu falei que a gente ia mudar obrigatoriamente? A gente está em um outro lugar aqui. Aparentemente não dá pra ver muitas modificações, tá? E é isso. Olha, voltamos para o nosso primeiro assentamento. Legal. Então, temos temos 6 primatas jovens, adultos, né? E mais 6 também anciãos. E é isso, pessoal. Agora a gente tá esquisito, né? Ano 106, mas é 106 de jogo, né? Então a gente já tá no ano 106 do tempo que a gente já jogou. E na semana que vem, então, a gente provavelmente vai finalizar essa série. Eu não vou finalizar zerando o jogo, porque tem muitos anos aí de evolução. Eu vou até ver até que ano vai o jogo, mas semana que vem a gente vai falar sobre evolução humana, e aí a gente vai finalizar a série de Ancestors do Humankind Odyssey, e depois a gente começa um novo jogo aí, explorar um novo jogo para fazermos uma nova série de gameplays no Jogando Consciência, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Deixem aí seus comentários, olhem lá as perguntinhas que eu estou colocando na descrição, e até a semana que vem. Tchau!